Ângelos Festas e Eventos, um novo espaço com muito conforto e comodidade. Casamentos, aniversários e eventos empresariais. Infraestrutura completa. Faça-nos contato e solicite um orçamento. Ângelos. A Corocar conseguiu unir versatilidade, conforto, higiene e modernidade, deixando seu veículo sempre bonito e com aparência de novo. Serviço artesanal com acabamento de primeira e qualidade garantida, com uso de couro original de ótima resistência e durabilidade. O melhor em couro para o seu automóvel é com a Corocar. E você pode pagar em até 4 vezes sem juros no cartão ou cheque. Corocar, conforto em sua direção. 3271-1010, Rua Paraná 119, bairro de Lourdes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo possa estar presente na vida e no coração de todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que estamos iniciando hoje o programa Uma Nova História, da Associação Batista Central Riodoscense, que é o somatório das igrejas batistas de Governador Valadares e do Vale do Rio Doce, filiada à Convenção Batista Mineira, que por sua vez é filiada à Convenção Batista Brasileira. Então, todos os sábados, às 14h15, estaremos sintonizados. Nossa missão é viabilizar com a máxima qualidade o trabalho missionário e cooperativo entre as igrejas batistas. Não temos nenhum tipo de hierarquia ou subordinação entre as igrejas. Nossas igrejas são totalmente autônomas, têm um governo próprio, administrativamente, são igrejas autossuficientes. E a nossa única regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Desejamos que este programa possa abençoar a sua vida, consolidar e fortalecer a comunhão dos cristãos, sempre firmando os nossos valores nos princípios da palavra de Deus. Nosso desejo é que o Senhor Jesus possa estar presente na sua vida. Somos uma comunidade de fé e o nosso conjunto de valores e princípios com os quais estamos comprometidos são o senhorio de Cristo, a dignidade e autonomia do ser humano, a integridade e consequente transparência, a verdade, a justiça, a democracia, a criatividade, a inovação, a responsabilidade. O foco deste programa será dar a você a oportunidade de escrever uma nova história para a sua vida. Fique sintonizado. Deus tem uma bênção muito especial para você, para a sua família, para os seus sonhos e para o seu projeto de vida. Sai de tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei?
estão preparados para um novo tempo? Sai de tua pedra, ó filho bem, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua pedra, ó filho bem, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Não, não, oh, yeah. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti, sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E daquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E daquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem. Diga isso, igreja. Um novo tempo, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei, te abençoarei. Uma nova história Deus tem. Um novo tempo, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Olá, boa tarde pessoal. Meu nome é Cleidson Pimentel e como esse é o nosso primeiro programa, eu quero te explicar melhor o que vai acontecer nesse quadro. O quadro Conhecendo Melhor foi criado para mostrar a você, através da vida do entrevistado, o poder transformador de Jesus Cristo. E a cada semana faremos isso com as mais diversas pessoas dessa cidade. Então aproveite a nossa entrevista e dê uma olhada aí na pessoa que estaremos conhecendo melhor. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Conta pra gente então a sua história antes e depois de Jesus Cristo. Olha, pastor Cleidson, a minha história é a história de muitos brasileiros. Eu sou oriundo de uma família espírita, tá? Que tive o privilégio, eu posso assim dizer, a oportunidade, bem na minha infância, de estudar numa escola evangélica. Eu estudei na escola presbiteriana e meus primeiros anos escolares, de 8 aos 10 anos, foram na escola presbiteriana. Depois, já na minha adolescência, estudei numa escola batista, tá? E isso formou parte da minha história, porque eu tive a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de ouvir falar de Jesus Cristo. E, na verdade, eu aprendi o Salmo 1 e o Salmo 23 antes de aprender a ler, tá? E isso fez uma grande diferença. E na juventude eu tive a oportunidade de aceitar Jesus como meu Salvador. E depois veio o meu casamento também com uma moça
evangélica, depois vieram os filhos, o seminário, o ministério, de modo que nós estamos nesse ano de 2011, né, completando 21 anos de ordenação ao ministério pastoral. Essa é a terceira igreja que eu trabalho nesse período que eu estou no ministério. Sim, o senhor falou, pastor, desculpe interromper, sobre relacionamento, que o senhor teve relacionamento com a pessoa evangélica. Isso. E o senhor acha importante se relacionar com uma pessoa evangélica, do mesmo credo, da mesma fé, isso para uma vida cristã? Com certeza, faz toda a diferença, né? Eu acho que é também um propósito de Deus para aqueles que são filhos de Deus, né? Que haja essa comunhão de luz com luz. Uhum. E eu queria, então, gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador que está ouvindo essa tarde, que muitos relacionamentos não têm essa fala que o senhor disse de luz com luz. Existe muito luz com trevas. Então, o que o senhor falaria para o nosso telespectador que está ouvindo essa tarde? Eu gostaria de dizer, principalmente aquele telespectador que já tem um compromisso com Jesus Cristo, que já conhece o amor de Jesus Cristo, que procure, que leve a sério esse compromisso e que nos seus relacionamentos ele possa buscar alguém de um mesmo credo, que possa pensar as mesmas coisas, para que esse relacionamento possa prosperar. Amém. Eu sei que a primeira igreja ela tem muitos pontos fortes e, de acordo com o nosso tempo, a gente, se fosse falar aqui, levaria dias para falar dos pontos fortes da primeira igreja batista de Governador Valadares. O senhor poderia estar citando um trabalho forte que a primeira igreja faz, que envolve também a sociedade, a comunidade? Com certeza, a primeira igreja batista ela está muito focada na questão missionária. É uma igreja que trabalha muito na área missionária. Para que o irmão tenha uma ideia, nós temos hoje organizadas aqui na nossa região 23 igrejas batistas. E dessas 23, 8 ou 9 foram organizadas pela primeira igreja batista. E no estado de Minas, outras igrejas também que são filhas daqui. Então há esse foco. Nós temos aqui um programa de evangelismo chamado PROEM, que não só em Valadares e no Brasil, mas também já no exterior, tem feito esse trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. E o que significa PROEM, pastor? É Programa de Evangelismo e Missões. Então, a gente fica por aqui com mais um programa. Você acabou conhecendo melhor o pastor Bruno Jorge Rodrigues Magalhães. E o próximo aqui pode ser você. O texto que eu vou ler para a nossa reflexão hoje está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e eu quero ler os versos 15 e 18. Assim nos diz a palavra de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Então, se você acompanhou essa leitura, você percebeu que esse texto está falando a respeito de Jesus e está colocando a pessoa do Senhor Jesus num lugar muito especial. Jesus tem que ser reconhecido como alguém que precisa ter supremacia em nossa vida. Conforme diz o texto, ele está em primeiro lugar. O próprio Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Também ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E o próprio Deus, quando faz referência a Jesus, o trata de uma maneira toda especial. Quando Jesus foi batizado, então a Bíblia diz que logo após o batismo, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e Deus fez a seguinte declaração: este
é o meu filho amado de quem me agrado. Então Jesus é essa pessoa especial a quem nós servimos, a quem nós adoramos, e nós precisamos dar a Ele um lugar especial na nossa vida, porque conforme percebemos aqui no texto que foi lido, Jesus é apresentado de maneira tal que Ele é visto como um ser supremo e que precisa ocupar sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Então acompanhe comigo essas afirmações que o texto faz a respeito do Senhor Jesus. Primeiro, o texto nos diz que o Senhor Jesus é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então você percebe que aqui nesse texto Jesus é apresentado como sendo o próprio Deus, a imagem de Deus, aquele que nos faz compreender quem é Deus. Certa vez ele disse, eu e o Pai somos um. Então, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós estamos então diante do próprio Deus, que segundo o texto é o autor de toda a criação. Todas as coisas foram criadas também por Ele. E então Ele é Senhor do mundo, Ele é Senhor deste universo, e por isso Ele precisa ser sempre honrado e adorado como Senhor soberano. E o texto continua dizendo, no versículo 18, Ele também é a cabeça do corpo que é a igreja. Então Jesus é apresentado aqui como cabeça da igreja. A cabeça que dá vida ao corpo. Um corpo sem cabeça não existe, não tem vida. Mas a cabeça também é que dá direção ao corpo. E Jesus significa exatamente isso para a sua igreja. Ele dá vitalidade à igreja, ele dá sentido à igreja e ele faz com que a igreja caminhe debaixo da sua orientação. É ele que dá a direção para que a sua igreja realize a sua obra aqui no mundo. É importante que nós estejamos pensando na igreja como sendo uma agência do reino de Deus aqui na terra e que tem Jesus como sua cabeça. A igreja muitas vezes é contestada, a igreja muitas vezes é criticada porque a igreja é falível. A igreja é composta de pessoas e as pessoas falham. Certa vez eu conversava com uma pessoa e ela disse o seguinte, pastor, eu estou decepcionado com a igreja, porque no momento em que eu mais precisei dela, ela me negou o apoio de que eu precisava. E eu disse, é verdade, a igreja tem falhado não somente com você, mas eu quero que você se lembre que o cabeça da igreja, que é Jesus, ele nunca falha. Você está decepcionado com a igreja, mas eu tenho certeza que você nunca vai se decepcionar com Jesus, porque Jesus é Senhor absoluto, poderoso, amoroso, Ele está sempre pronto a nos ajudar, Ele está sempre pronto a nos encaminhar, Ele está sempre pronto a nos atender em nossas necessidades. Então nós devemos estar ligados à igreja com essa concepção de que a igreja é composta de seres humanos, ela é falível, mas ela é uma agência de Deus, está sob a direção do Senhor Jesus, e a igreja precisa se submeter a Jesus, e ela só tem autoridade para realizar a sua obra na medida em que ela está totalmente submissa aos ensinos de Jesus, à autoridade de Jesus, porque o texto está dizendo que Jesus é o cabeça da igreja. Uma outra verdade que precisa ser ressaltada e que está presente de maneira muito clara no texto é exatamente aquilo que vamos ler aqui no versículo 18, no final do versículo 18. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Paulo está chamando a nossa atenção aqui para o fato de que Jesus morreu e ele não permaneceu morto. Jesus ressuscitou. E é exatamente a ressurreição de Jesus que dá sentido à pregação que nós fazemos, que dá sentido à doutrina e aos ensinos que nós temos adotado como padrão para a nossa vida. Aliás, o apóstolo Paulo disse certa vez que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã. E que se nós vivêssemos aqui neste mundo
pensando apenas nas coisas aqui da terra, que nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas graças a Deus, a morte não venceu Jesus. E Jesus, então, superou a morte, venceu a morte, ele ressuscitou e ele está vivo. E é exatamente por isso que nós o adoramos, porque nós cremos que ele está vivo. E o texto diz que ele é o primogênito dos mortos, significa que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Assim como ele venceu a morte, nós vamos vencê-la também. E por isso o apóstolo Paulo coloca diante de nós aquela pergunta tão significativa: onde está, ó morte, a tua vitória? Para quem tem Jesus na sua vida, para quem tem um compromisso com Jesus, para quem convidou Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, a morte já não tem mais poder. É claro que nós vamos morrer. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas a morte física será apenas a passagem desta vida para outra. Através da morte, nós vamos entrar na eternidade e vamos poder reinar com Jesus para sempre no céu, porque essa é a promessa que ele fez. E todas as vezes que você se defrontar com problemas, se defrontar com medo, se defrontar com a possibilidade de derrota, todas as vezes que você se defrontar com a morte, então você deve se lembrar que Jesus venceu a morte e ele nos dá a garantia de que nós também haveremos de vencê-la. Não porque nós temos a força, mas porque, revestidos com a força que vem dele, nós também estaremos capacitados para vencer a morte e para viver para sempre. Por isso, é bom que você esteja pensando em termos do seu relacionamento com Jesus. Porque se você tem um relacionamento adequado com Jesus, se ele faz parte da sua vida, se você já o aceitou como Salvador e Senhor, então você agora tem a garantia de que a ressurreição de Jesus é o lembrete de que um dia também você vai ressuscitar. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que todos haverão de ressuscitar e ele levará para viver com ele no céu para sempre aqueles que se entregaram a ele e que se renderam aos seus pés. Então a pergunta é esta: quem é Jesus para você? Que lugar Jesus ocupa em sua vida? Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para o fato de que chegará um dia em que todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus e que toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Então nós não podemos perder de vista essa verdade. Jesus é Senhor. Quer você entenda isso ou não, quer você admita isso ou não, Jesus é Senhor. E se você não reconhecer isso agora, um dia você haverá de reconhecer. E eu espero que você não venha a reconhecer a soberania de Jesus e a supremacia de Jesus tarde demais. Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. E ele falou então daquele homem que viveu a sua vida aqui de maneira despreocupada, não se importou com Deus, não cuidou da sua vida espiritual e ele morreu e foi para o inferno. E só lá no inferno foi que ele percebeu o que tinha feito e então ele quis se arrepender, ele quis mudar as coisas, mas não tinha mais jeito porque já havia passado a sua oportunidade. Então, enquanto você tem tempo, reconheça a soberania de Deus, reconheça que Jesus é Senhor e permita que Ele seja Senhor da sua vida. Abra o seu coração e diga: Senhor Jesus, vem entrar no meu coração, vem fazer parte da minha vida, eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero convidar o Senhor para ser Senhor da minha vida. Se você fizer isso, significa então que você estará pronto a obedecer a Jesus, fazer a vontade dEle, levar em conta os ensinos que Ele tem e se prontificar a agradá-lo e a fazer tudo o que possa dar prazer a Ele. Mas eu quero que você saiba que não há nada melhor do que isso, do que ter o compromisso de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Jesus e de permitir que Jesus Cristo seja o seu Senhor. Que a graça de Deus se derrame sobre a sua vida e que você possa agora mesmo abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, venha ocupar
o primeiro lugar na minha vida. Atenção, pastores e líderes. Vocês que gostariam de divulgar as atividades semanais da sua igreja, envie-nos um e-mail para abaced@hotmail.com com todas as descrições das atividades da sua igreja, que nós teremos o maior prazer de divulgá-las aqui no nosso programa. Fique por dentro vocês também. Neste sábado pela manhã, a Abaced, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o IEF e a Missão Vida, fizeram um grande trabalho na comunidade Jardim Pérola. Eles, juntos, plantaram 100 mudas de plantas ao redor da lagoa do Jardim Pérola, beneficiando assim também todos os moradores daquela região. No dia 24 de novembro, às 19h30, no Espaço Ângelos, nós teremos a confraternização dos pastores e líderes da nossa Abaced. Se você tem interesse de participar confraternizando conosco naquele local, ligue para a gente 3271-5268 e fale com a Renata. Nós teremos o prazer de receber você lá também. No dia 25 e 26, nós teremos a nossa Assembleia Geral, onde durante todo o dia teremos programações. Mas o culto vai começar às 19h30 na Igreja Batista Esplanada. Não perca, venha cultuar conosco você também. Você que está precisando de dar uma revisão na sua moto, comprar uma peça e quer um atendimento diferenciado, não deixe de passar no Moto Vila, Rua Engenheiro Roberto Lassance, em frente à Coca-Cola. Você vai procurar o Nilson e terá um atendimento diferenciado. A minha moto eu reviso lá, no Moto Vila. Não deixe de passar lá. E se você disser que ouviu essa propaganda neste programa, eu garanto 10% de desconto para você no Moto Vila. Procura o Nilson, não deixe de passar lá. Revise sua moto no Moto Vila. Ângelos Festas e Eventos, um novo espaço com muito conforto e comodidade. Casamentos, aniversários e eventos empresariais. Infraestrutura completa. Faça-nos contato e solicite um orçamento. Ângelos. 71-1010, Rua Paraná 119, bairro de Lourdes.